Stephanie, a nossa equipe de produção vai estar passando para vocês papeizinhos para que, se vocês quiserem fazer perguntas, depois teremos 20 minutos para que eu seja um pouquinho da porta-voz de vocês sobre a palestra da Stephanie. Tá bom? Então, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Alessandra, por me ajudar. Deixa eu só entender aqui como funciona isso. Então, eu quero falar. Meu tema hoje é como formar um leitor competente, cidadão criativo e ativo do século XXI, tá? Com a ferramenta que eu desenvolvi. Sou canhota, tá difícil, mas tudo bem. Então, imagine se escolas e famílias brasileiras pudessem contar com material para ajudar a formar esses líderes críticos e atuantes. Então, eu sempre penso ajudar a formar esses novos líderes, quando eu digo, em vez de fazer manifestações, passeatas, como está acontecendo agora, para, a gente faz a nova lei trabalhista e tudo isso, as pessoas, em vez de manifestar, não, sejam atuantes, que elas entendam. Então, para isso, tem que entender o que o mundo fala, né? Então, eu acredito que esse jornal, Joca, depois eu vou explicar melhor o que ele é e como ele funciona, possa transformar toda essa geração de brasileiros. Antes de explicar e entrar um pouco mais adentro o que esse jornal é, eu gostaria de mostrar mais um impacto, só um número, para convencer vocês. Isso foi uma a mais? Não, sumiu uma... Bom, tudo bem, sumiu um slide importante. Nesse slide eu queria mostrar, no ano passado veio uma empresa francesa para o Brasil e ela fez um estudo de impacto sobre o Joca. Ela pegou 1.000 alunos, 1.000 crianças que têm contato com o Joca e 1.000 alunos e crianças que não tinham contato. E perguntaram um pouco o que você tem ouvido, o que tem nas notícias, o que você sabe falar e abordar. Mais de 30% das crianças que usam o Joca sabiam falar sobre o mundo, sabiam falar alguma coisa sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre tecnologia, ciências, enquanto que apenas 2% no grupo de controle tinham noção e tinham esse repertório. A grande maioria do grupo de controle só falava de celebridades e de violência, tá? Enquanto que os leitores do Joca tinham noção, sabiam falar, tinham esse repertório, se sentiam pertencentes. Então, o que é essa ferramenta? É se sentir pertencente, né? Pertence, eu sou cidadão, eu sou parte, né, dessa sociedade, e amplia o repertório dele. Isso foi um grande exemplo. Eu vou mostrar depois os resultados dessa pesquisa. Então, o que é o Jornal Joca? O Jornal Joca foi criado em dezembro de 2011, tá? Ele já tem mais ou menos 6 anos. É um jornal que traz as notícias do Brasil e do mundo no linguajar da criança e do adolescente, tá? Então, é isso. Então, num linguajar que a criança possa entender, com infográficos, que ela possa entender e que ela possa discutir. Então, a gente tem sessão de Brasil, sessão de mundo, sessão de tecnologia, ciências. A gente não faz o jornal sozinho, não teria... não faria sentido fazer um jornal para criança e adolescente sem a participação deles. Então, todo o jornal, eles participam. A gente tem uma sessão que é Repórter Mirim, então são onde as crianças e os adolescentes fazem a reportagem e a gente publica no jornal. A gente tem também, como chama, correspondentes internacionais. Então, se a gente está falando da Venezuela, ou se a gente está falando alguma coisa dos Estados Unidos ou do Trump, a gente vai atrás de correspondentes internacionais, mas na idade deles, então são crianças de 10 a 15, 16 anos, que vão falar sobre o assunto. E a gente trabalha, toda semana a gente está numa escola. Então a gente trabalha com as crianças, eles dão sugestão de pauta, eles fazem os textos junto com a gente. Então é um jornal que envolve realmente todas as escolas a quem a gente pertence. Agora, da onde vem essa ideia? Na verdade, não foi nada inventado, eu não inventei nada. De onde vem? No mundo inteiro existe jornal para criança. No mundo inteiro. Então, para dar alguns exemplos, só nos Estados Unidos tem mais de 30 jornais para criança.
e adolescente. E não é uma coisa que existe há 2, 3 anos. É algo que existe já há 20, 30, 40 anos. Tá? Na França, alguns exemplos são só Time for Kids tem mais de 3 milhões de assinantes. Um outro jornal que chama Newsella está presente em 74% das escolas nos Estados Unidos. Então é uma coisa tão óbvia. Na França, eu sou francesa, na França existem mais de 10 jornais infantis. E na França eles são diários. Então as crianças leem o jornal todo dia. Tá? Então eu vou aproveitar aqui, talvez para entrar um pouquinho da onde veio essa ideia um pouco mais a fundo e qual é o meu background, né? Então, eu sou, como eu falei para vocês, eu sou franco-alemã, tá? Nascida na Alemanha, de um pai alemão e de uma mãe francesa, e a gente migrou para o Brasil quando eu tinha 8 anos. E meus pais sempre continuaram assinando as revistas francesas, as revistas alemãs, que eu sempre li desde pequena. Então, é uma coisa que ficou na minha memória de infância. Na França, de novo, e na Alemanha, cada país desse tem mais de 90 revistas para criança, como a gente tem aqui uma ou duas no máximo. Então, são revistas que trazem histórias, que trazem receitas, assim, aquelas revistas. E, bom, sempre pensei em fazer isso, sempre foi um sonho, só que eu acabei indo trabalhar no mercado financeiro. Então, estudei administração de empresas e fui trabalhar no mercado financeiro e banco. Trabalhei 1 ano no Brasil e logo me mandaram para os Estados Unidos, em Nova York, onde eu trabalhei 10 anos, em Wall Street. Então, sempre naquela coisa frenética, assim, totalmente diferente do que eu faço agora. Então, era realmente aquela coisa que você trabalha até 2, 3 horas da manhã. Depois de alguns anos, eu comecei a não ver mais sentido nisso. Claro que foi uma escola, mas falei que faltava um objetivo. Então, no ano 2000, eu coloquei uma empresa de consultoria no Brasil. E a minha ideia era, com esse resultado da consultoria, mostrar aqui fazer um estudo de mercado e ver se essas revistas funcionariam no Brasil, essas revistas que tem mais de 90 na França e na Alemanha. Durante 1 ano eles fizeram esse trabalho e com esse resultado positivo eu fui embaixo do braço falar com todas as grandes empresas francesas, que obviamente não queriam vir para o Brasil. Então, como a vida prega várias, a vida nunca é uma linha reta, como teve o ataque das torres, eu estava dentro das torres gêmeas em Nova York. Depois disso, nosso departamento ficou com problemas, fui despedida, não conseguia mais emprego. Então eu falei assim, talvez seja a hora de eu começar a pensar em fazer eu mesma esse meu sonho, desenvolver esse meu sonho em voltar para o Brasil. Eu ainda fiz um mestrado na Colômbia antes de voltar. Em 2006, eu abri a editora Magia de Ler, criando 2 revistas aqui no Brasil. Uma revista chamava Toca, para crianças de 1 a 4 anos, e Peteca, de 5 a 8. Você começa, você é uma empreendedora novata num país onde a cultura é totalmente diferente. Então eu pensei que os grandes assinantes seriam os pais. Comecei e 1 ano depois eu já fali, porque não estavam fazendo assinatura, não entendiam esse modelo de assinatura de revista. Com todo esse suporte que eu tenho na área financeira, levantei dinheiro e recomecei. Então isso daqui é só para mostrar um pouco a minha jornada, da onde vem esse desejo de fazer essa editora de livros infantis. Então, principalmente o que eu falo aqui, a minha dificuldade é criar, porque eu não estou trazendo só apenas um novo conceito, um jornal, eu estou criando um novo nicho, uma nova cultura no Brasil. Então, isso é muito diferente, é muito difícil, mas de outro lado também é muito exciting, como fala, muito gostoso, né? Porque você está criando, e aí as pessoas sempre falam assim, mas no Brasil é difícil, as pessoas não leem, mas daí na França e na Alemanha também não liam sempre, calma, é uma coisa que você vai gerando. Então, hoje o que a gente tem? Com o Jornal Joca, a gente tem o Joca impresso, que ele é quinzenal, então as crianças recebem o jornal pelo correio quinzenalmente. A gente tem dentro um Joca em English, então em 3 níveis diferentes são traduzidas as matérias. Né? Então tem level 1, 2 e 3. A gente tem um almanac cada ano que traz todas as notícias do ano passado. A gente tem o Joca Online. No online não são as mesmas notícias, mas elas são atualizadas diariamente. Então se a criança quiser ler notícias diariamente, ela tem isso no online. A gente tem a TV Joca, então é como se fosse um jornal nacional, só que para criança. Né?
E a gente tem, é isso que, como meu aprendizado foi, a gente entrou nas escolas, diferentemente que eu tinha entrado pelos pais na Toquepeteca. Então, a gente fez todo um suporte para a sala de aula, são os guias. Então, como o jornal é usado do primeiro ano até o 7º, 8º ano, a gente tem guias para cada ano, para suportar o professor, né? Porque para dar todo o suporte que ele tem nessa nova abordagem. E a gente também oferece a cada quinzena mais de 100 exercícios para o professor em sala de aula. Então não é nada obrigatório, porque realmente ele tem que fazer a aula como ele imagina, como ele quer. Mas está à disposição 100 diferentes exercícios a cada quinzena, em 3 grupos diferentes. Então, um grupo de exercícios que é bem como o ensino brasileiro do MEC, então a mesma pedagoga que faz as provas do SAEB, a Provinha Brasil, faz os questionários para o Joca. Depois tem uma outra parte que é mais de desenvolvimento de pensamento crítico, né? E um terceiro grupo que é multidisciplinar. Então as escolas usam lá, o que eu posso fazer com o Joca na aula de matemática? O que eu posso fazer com o Joca na aula de geografia, de história? E além disso, a gente tem disposição de cursos de ensino à distância, workshop para alunos, a gente, como eu falei, a gente está toda semana nas escolas e apoiando. Tá? Hoje a gente está presente, tá bom? Presente em 21 estados brasileiros, em mais de 100 escolas privadas. Quando eu falo que a gente está presente em mais de 100 escolas privadas, são as escolas onde o Joca entra como material didático obrigatório, ou seja, as escolas usam um por aluno. Então, no começo do ano, os pais recebem a lista e os pais têm que comprar o livro de geografia tal, a história e a assinatura do Joca. Então, aí é obrigatório. Muitas outras escolas usam sem ser obrigatório, então a gente não tem a conta disso. E mais de 50 escolas públicas. Escolas públicas, eu falo, é o meu grande objetivo, porque são mais de 90% das crianças que estão nas escolas públicas no Brasil. Escolas públicas ainda é pequeno, por falta de apoio, mas essas todas são as que a gente doa. Eu recebo, em média, 4 a 5 e-mails de escolas públicas me pedindo doação de Joca por semana. Então, o que eu faço? A gente doa algumas e com algumas eu trabalho de perto. Eu queria trazer um exemplo aqui, que foi a Escola Estadual em São Paulo. Ela trabalhou durante 2 anos com Joca, com 30 jornais apenas, a gente estava dando 30 jornais. E depois de 2 anos, a nota dela do Saresp aumentou em 20%. Tá? E muito graças ao Joca. Porque a criança começa a ter um interesse totalmente diferente, né? Então, desculpa só aqui. Sim, então, a gente doa 30 jornais e nessa escola, por exemplo, são 800 alunos. Então, são 30 jornais que rodam os 800 alunos. E esses jornais, eles ficam sem um risquinho, sem uma dobra de orelha, nada. É impressionante ver as crianças, o amor que elas têm, o respeito que elas têm pelo conhecimento, né? E tem até os pais buscam durante o fim de semana e pedem um Joca para poder ler durante o final de semana, dormem com o Joca embaixo do travesseiro. Tem pais que voltam, que nesse exemplo falaram assim, eu entendi o impeachment pelo meu filho. Foi ele que me explicou o impeachment. Então, um impacto incrível. Bom, tem várias histórias aqui que eu posso contar depois, mas tenho medo de não ter tempo. Voltando à minha apresentação dos números, daquela empresa francesa que veio fazer o estudo de impacto, continuando, mostrou que os leitores do Joca, eles continuam lendo outros jornais, revistas, ou seja, o desenvolvimento do gosto pela leitura, tá? Porque o Joca, principalmente para aqueles que estão começando a ler e que têm dificuldade de gostar de ler, não é um livro de 200 páginas que a criança vai e não consegue chegar até o final, que é difícil, né? Aqui ela está lendo pequenos artigos, e artigos principalmente que ela ouviu o pai falar, ouviu a professora falar. Então, o que é esse Trump que está querendo fazer um muro, né? Por que ele está fazendo um muro? O que é isso? O que é o Trump brigando com Kim Jong-un, que é da Coreia do Norte, mas o que esses dois estão fazendo? Então, ela quer ir atrás de mais informações. Enquanto que os outros, os não leitores do Joca, quase 50% fazem referência à TV e à internet, né? Então, acho que são resultados bastante impactantes. Outro resultado é um resultado que eu gosto muito. Mais de 85% das crianças dizem que elas
contam as notícias que elas leram, elas contam para os pais, discutem com os professores, discutem com os amigos, né? Tem crianças que falam pra gente assim, nossa, virei melhor amigo do meu pai. A gente senta junto e discute. Recebo comentários de mães, fala, nossa, minha filha antes de dormir realmente só ficou falando sobre o problema, como o Trump e Kim Jong-un podem estar tão em desacordos, como esses dois loucos vão acabar com o mundo, como pode ser feito isso, né? Então, é incrível o empoderamento, né, que você dá para a criança e o repertório, e é o que a gente quer como líderes, como eu falei no começo. Tá? Eu queria só mostrar também o impacto que a criança tem, os leitores têm no Joca, algumas histórias que eu fui coletando e vendo durante todos esses anos de jornal. Então, há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, a gente falava muito dos refugiados, durante a crise dos refugiados. Então, teve capa, teve vários artigos. E teve um dia que a gente recebeu uma carta dos alunos falando, nossa, a gente viu, leu, era uma escola em São José do Rio Pardo, a gente leu e a gente fez um brechó com as nossas roupas e levantou R$300. E a gente deu esses R$300 para os refugiados em São Paulo e junto tinha cartinhas, agora as crianças vão poder estudar, vão poder... Então essas crianças que estavam com aquele repertório reduzido, agora sabiam que existiam outros países, além do Brasil, que existe um país chamado Síria, que crianças da idade dele estão sofrendo e ainda tomaram uma ação. Então, para essas crianças, eu não tenho medo nenhum mais. É isso que eu quero como líderes, né? São crianças que vão ser sempre atuantes, elas não vão ficar paradas. Não, se tem uma coisa errada, eu vou atrás. Outro grande exemplo foi, no começo do ano, eu li um livro em francês que chama Le Journal de Myriam, que é como se fosse um diário, como o diário da Anne Frank, né? Só que o diário é da Myriam, é uma criança de 12 anos que morou em Alepo todos esses últimos 5 anos e viveu a guerra. E ela conta como num diário. E eu escrevi, falei, esse livro ainda não tem tradução, mas eu contei a história. A gente recebeu na redação perto de 200 cartas de crianças pedindo a tradução do livro português. Então, uau! Né? E eu consegui já uma editora que vai fazer a tradução. Então, inacreditável. Corridas também, a gente escreveu no Jornal Joca, teve um artigo, mais da metade dos brasileiros não praticam esportes. O resultado foi, recebi várias fotos, escolas públicas, de repente começando a fazer Olimpíadas, montando Olimpíadas, entendeu? Tudo inspirado no jornal. Outro que foi grande, foi agora faz 2 semanas, a gente uma vez tinha organizado um cinema Joca numa escola pública e sorteou 10 presentes. E uma das crianças chorou muito porque falou, não tenho brinquedos em casa. Aí deu a nossa ideia de leitor ajuda leitor. Então a gente convocou todos os leitores do Joca para reunirem brinquedos para a gente poder doar nas escolas públicas. A gente levantou mais de 2.500 brinquedos que as próprias crianças foram doar nas escolas públicas. Então, é isso, é o engajamento, né? Crianças fazendo outras coisas por crianças. E, por último, jornais, né? As crianças fazem seu próprio jornal. A gente tem uma ferramenta no Joca online onde eles possam fazer o seu próprio jornal também, ou a gente ajuda eles e sai um pouquinho mais estilizado. Mas também mostra dar a voz e tudo isso. Quando eu falo que a missão que eu tenho é atingir todo o Brasil, e quando eu falo atingir, realmente presentear essas crianças, né? Que elas possam ter a oportunidade de estar em contato. Como eu falei no começo, eu tenho certeza que esse contato muda toda uma geração de brasileiros, né? Por que a leitura é tão importante do jornal, né? Aqui, os óculos, como eu falei, e também acalma as crianças, né? A leitura acalma as crianças. Eu lembrei agora, cada vez que tinha os atentados na França, no dia seguinte, os jornais franceses distribuíam gratuitamente jornais para as crianças na rua, né? Porque explicando o que é um terrorista, quais são as crenças desse terrorista, ele acredita no que para estar fazendo, para acalmar também a criança, né? Então, essas crianças que estão expostas a tudo, a informação, a gente não tem como esconder, não, pelo contrário, a gente tem que respeitar as crianças, falar assim, olha, e explicar, né? Antigamente tinha apenas suplementos aqui de jornais para crianças no Brasil. Eu sempre achei isso é um pouco, não é uma falta de respeito, mas a criança merece mais respeito, ela merece entender o que está acontecendo, ela merece debater. E é assim que a gente também está formando os líderes que a gente quer, né?
Muitas escolas também aqui, a gente tem, muitas escolas adotaram o Joca como obrigatório e pararam de usar o livro didático. Porque é óbvio que faz mais sentido, né, você aprender o que é um verbo, o que é um adjetivo, lendo e entendendo o que o Trump está fazendo. Não é muito mais interessante? Tá? Então, mais ou menos isso que eu ia falar. Antes de acabar, eu só queria mostrar um filme, depois vocês vão ter meus contatos aqui, queria mostrar um filme também muito bonitinho, tem 1 minuto o filme, mas esse ano eu ganhei uma surpresa. As crianças de 7 escolas públicas se juntaram e quiseram fazer uma festa para o Joca 100. A gente já está no Joca 103. E foi uma festa muito emocionante. Então, só para mostrar para vocês a gratidão, o quanto eles mudam. Foi uma festa que a gente não se envolveu nada, foi só realmente surpresa. Tá? Nossa escola tem um jornal agora, por causa da inspiração do jovem. Quer ser jornalista? Quero. Antigos alunos, pois deixar para esse mundo. E o jornal contribui para essa reflexão. Obrigada a toda a equipe, Felipe, obrigada a todos os pais, todas as mães, e obrigada a vocês, alunos. Crianças, muito obrigada pelo nosso trabalho duro, valeu tanto a pena. Muito orgulho de vocês e do Mirante, muito orgulho e admiração por essas pessoas maravilhosas que vocês são. Estarei sempre por perto para vocês. É isso, então. Obrigada. E tem jocas aqui embaixo para quem quiser pegar e possam pegar quantos quiserem. Lembrando mais uma vez as perguntas e para começar dizendo que eu estou emocionada. Não, tem. Várias. Por escrito. A produção pode entregar os papeizinhos e você entrega. Stephanie, antes de tudo, te agradecer por essa iniciativa. Eu acho que a gente está falando aqui nesses 2 dias e o que a gente... Acho que todo mundo tem trabalhado com arte, cultura, informação e conteúdo no Brasil, tem tentado fazer, encontrar um propósito de transformação. E é muito bacana ver isso com tanta realização e tanto amor, assim, né? Eu não estou brincando, não. Correu algumas lágrimas ali que eu estava ouvindo você falar. E porque acho que tem uma questão que é super valiosa, que é da gente pensar, assim como a gente conversou sobre o protagonismo da criança, da pessoa com deficiência, né, pensar no protagonismo da criança também, nos assuntos que tangenciam a sua vida cotidiana, né? Então a gente está falando da Síria, mas a gente está falando do conflito armado no Rio de Janeiro também, por exemplo, né? Qual é a relevância disso para o cotidiano de uma criança que está vivendo isso, né? E que lugar de voz ela tem. A gente fez uma ação no Museu da Manhã no ano passado, ainda foi esse ano, com meninas de 10 anos,
E uma das maiores reivindicações delas era que as crianças fossem escutadas como iguais pelos adultos. E eu acho que isso é uma coisa que o Joca proporciona, assim, né? Então, mais uma vez, parabéns, assim. Uma primeira pergunta que a gente tem é em relação à ação com as escolas públicas, né? A gente viu ali que o volume das escolas particulares ainda é muito maior, a gente sabe exatamente por quê, mas onde estão as escolas públicas que recebem? Qual o critério de seleção? Você falou que vocês recebem muitas demandas, né, das escolas públicas para isso. Como que é essa regularidade, essa ação com o suporte para os professores nessas escolas? Então, são duas perguntas diferentes, né? Uma das escolas públicas, porque como eu quis fazer um jornal onde não tinha anúncio nem propaganda, eu tinha que me sustentar pelas assinaturas. Então, vou começar pelas escolas tops, AA. Então, hoje, em São Paulo, todas as tops têm. Então, realmente, e como material obrigatório. E pensei que as outras fossem seguindo. Tá? Só que, como eu falei, o grande objetivo é a escola pública. E é difícil, eu já tentei com o governo muito, vou atrás de patrocínio e essa é a minha luta. Agora, como é o critério de seleção, realmente eu recebo 4 ou mais e-mails por semana, eu não consigo mais, entendeu? Eu dou o que eu consigo e muito mais do que isso. Então é isso, falta sempre ter esse grito de conseguir empresas ou patrocinadores ou conseguir com o governo, porque tudo já mostrou, já provou o quão grande é esse impacto. E ainda mais nesse mundo que está mudando tanto, né, onde a gente vê que a escola está mais no modelo do século XIX, todo aquele material, e que a criança não aprende assim, que a criança não se desenvolve assim, então às vezes é um grito de desespero mesmo, né? E como a gente dá suporte para os professores é através de todos esses materiais que a gente fez, tem os exercícios, tem escola ensino à distância, e o ensino à distância a gente fez com grandes apoiadores, Instituto Natura, Lehman, e a gente faz a mesma coisa, não diferencia, são os mesmos para a escola pública e privada, né? Mas nunca colocando isso numa caixa, né? Então não é obrigatório, você escolhe o que você quer, mas tem escolas que fazem trabalhos assim incríveis sem usar nada do que a gente propõe, né? Então acho que é isso. Mas o suporte do professor está mais nesse ambiente virtual, então, né? Não, a gente também está em presencial. A gente faz muito presencial. O exemplo que a gente tomou aqui é bastante significativo. E como eu falei no começo, a gente está presente, a cada semana a gente está numa escola. Sempre, ou por e-mail, a gente fala. Então, é muito importante essa troca. Então, a gente recebe muito, realmente, crianças escrevendo cada texto. A gente tem uma parte de canal aberto, não sei se vocês já viram também, então, onde as crianças mandam as perguntas delas. Perguntas assim, que preocupam. Então, meus pais são separados, eu estou triste por causa disso, o que eu faço? Aí os leitores respondem e depois a terapeuta responde. Mas quando você vê a qualidade das crianças, as respostas das crianças, nossa, é melhor do que a terapeuta. Bom, antes de uma segunda pergunta, tem um comentário bastante amoroso. Parabéns pelo lindo e emocionante trabalho, com um coraçãozinho aqui para reforçar esse... Essa que dá força para continuar, né? Pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre a ferramenta de criar o jornal, como ela funciona, e se o Joca tem plano de oferecer conteúdos em formatos digitais interativos, como vídeos, mapas, etc. Já tem um pouquinho que é o Joca Online. Joca TV, né? Sim, a gente tem a TV Joca. Mas o que mais a gente já tem e está em linha de produção de ideia para ser lançado? Tá, então a gente tem... Eu esqueci a primeira pergunta. Mas, sim, do jornal. Então, primeiro do jornal, como faz a ferramenta. No Joca Online, se tiver tempo depois para me procurar, é como se fosse uma carcaça. A gente tem 3 carcaças lá, e a criança pode entrar, escolher uma das carcaças, que tem umas letras diferentes, cores diferentes, e aí ela vai colocando o texto. Ela vai colocando o texto, ela coloca as fotos e depois manda por e-mail. Então, as escolas estão fazendo bastante, que eu acho que dá a voz, e também as crianças estão fazendo. Então, já vi criança me mandando o jornal de maquiagem, o jornal do automóvel, então é bonitinho. E a segunda pergunta era... sobre os outros conteúdos em formatos sim, digitais. então a gente tem o Joca Online, a gente tem a TV Joca, e tudo isso fica tudo dentro do online. Então, por exemplo, tem ferramentas de procura. Então, se você quiser colocar Estado Islâmico, aparece todos os textos do Estado Islâmico. A gente tem partes de colecionáveis. Então, se a gente tem mais de... Como a gente está no 103, a gente já tem 103 colecionáveis. Então, se você está fazendo um estudo sobre a água, sobre a Zika, está tudo, o Estado Islâmico, como começou a guerra na Síria. Então,
tudo explicado. Então é um mundo enorme, assim, um mundo enorme. A gente tem também o TV Joca que explica a guerra na Síria, e é isso que é importante, que eu acho que eu não mencionei muito na palestra. Os adultos também gostam de ver o jornal, porque é muito difícil se você ler diariamente ou acompanhar e ver um grande jornal, é difícil você saber, mas por que começou a guerra na Síria? Né? Então, quando o Joca vai explicar alguma coisa, ele sempre traz desde o começo. Né? Por que aconteceu a guerra na Síria? Por que ela continua? Quem são os atores? Né? Tem um mestre meu de educação, que é o Zé Pacheco, que ele fala que a gente não aprende conteúdo, a gente só aprende forma, né? E aí eu acho que tem uma relação muito interessante com isso que você propõe, porque a gente não sabe ler o jornal. Tem um fator que é o jornal não está preparado também para as crianças, mas as crianças precisam aprender a ler o formato, não é só a compreender o conteúdo, mas é como acessar esse formato jornal, né? E aí eu fico pensando que nessas famílias que vocês entrevistaram, é bem possível que, na pesquisa que vocês fizeram, né, da transformação desse repertório das crianças, de um repertório voltado muito para celebridades e violência, para assuntos de relevância da sua comunidade e da comunidade internacional, que isso deve impactar diretamente as famílias. Você trouxe isso um pouco também. E aí, retomando ainda um pouco a acessibilidade, pensando como que os adultos também não sabem ler o jornal. Então, essa conexão entre a família e o déficit de leitura é uma realidade na nossa sociedade, né? Então, como que o Joca atua nisso? Se você tem mais dados, pode contribuir um pouquinho mais para essa... Isso é o que eu falei, que eu toco na cultura, que é difícil. Então, realmente, então, a gente sempre tem casos... É difícil até as escolas aceitarem. Então, a escola aceita, mas agora está tão difícil a crise financeira, eu vou colocar mais um produto para os pais, aí a escola fica com medo. E já tive pais, eu já fiz reunião em grandes empresas, tipo, outro dia eu estava numa super grande empresa falando com o diretor, aí falou assim, nossa, você que é do Joca, porque quando eu vi lá o meu filho que tinha que assinar como material obrigatório o Joca, eu fiquei muito bravo, nossa, mais um material que eles não vão usar, não sei o quê. Hoje, ele falou para mim, não, hoje é o melhor material de longe, né? Não precisaria só isso na escola do meu filho. Então, é a cultura, tanto é que a gente fez um livrinho, um folheto, para informar os pais. Você falou que não leem eles mesmos, então por que é importante ler jornal? Né? Como você lê jornal com a criança e o que muda, né, na vida da criança? Aí posso só complementar, desculpa. Me lembrou também quando você falou essa fala, muitas pessoas falam para mim assim, mas por que você ainda faz um jornal impresso? Né? Isso daí é tão velho, e mesmo essas instituições que eu sempre tento ir atrás para conseguir patrocínio e tudo, assim, não, a gente não quer, a gente só quer o digital. Mas, estando lá nas escolas, não é a verdade, não é a realidade. Não só pela acessibilidade de Wi-Fi e tudo isso, mas também porque a gente está ensinando a criança a ler. Né? Então, como você pega a criança de 8 até 14, então ela ainda vai com o dedo, ela ainda precisa da ajuda do professor. Vamos mudar a manchete? Qual que seria uma outra manchete? Por que usou essa foto? Que outra foto poderia ter usado? O que diz essa foto? O que você lembra com essa foto? Então, e os pequenos, no primeiro ano, é muito engraçado. Então, eles pegam um jornal e deixam tudo cair. Mas por que o jornal não tem grampo? Né? Então, é toda uma cultura, né? Então, é muito importante, sim, o impresso. A gente tem uma pergunta aqui sobre a sua experiência para editar livros para crianças, né? Eu acho que está dentro do mesmo escopo do Joca. E hoje, nas várias plataformas em que o Joca está presente, há espaço para literatura infantil, brasileira e estrangeira, tendo em vista que a literatura ilustrada oferece também a possibilidade de ampliar os horizontes, estimular o pensamento crítico, a empatia e a transformação do indivíduo da sociedade. Como que está a relação do Joca, especialmente nas plataformas online, com a literatura infantil? E a literatura ilustrada, né? Isso, né? Não sei se eu entendi direito. Como o Joca compete com essas... Não, como ele colabora, inclusive, como ele se relaciona, né? Tá. Com a literatura infantil, sim, porque a gente tem um espaço de resenhas. E esses espaços de resenha a gente ensina as crianças também a fazer, e não somos nós que fazemos. Então, as crianças vão trazendo os livros que elas leram e fazem a sua própria resenha. É isso que eu respondi certo. Eu acho que tem uma pergunta aí que eu queria checar com quem fez a pergunta, né?
mas que é dessa possibilidade da editora do Joca editar livros voltados para o público infantil. A gente editar, tanto é que a Toque Peteca, que eu falei que eu comecei aqui no Brasil, eu tive que parar ano passado, para a gente realmente se concentrar nesse carro-chefe, que é o Joca. A gente está agora saindo desse, que realmente foi mais difícil, e a gente está se concentrando nas notícias. Então a gente tem o Joca e a gente está lançando daqui a uma semana o Joca X. O Joca X é para a partir de 14 anos, então para o pessoal do final de Fundamental 2 e ensino médio. Então ele é um chatbot de inteligência artificial. Então como ele funciona? Também tem as perguntas, só que aí voltadas para Enem vestibular, e ele funciona, você vai lendo no teu celular, no teu dispositivo, sem parar, o dia inteiro tem notícias, sem parar, só que ele tem a inteligência artificial, então se você está lendo mais notícias sobre esporte, ele vai continuar te mandando mais sobre esporte, e assim por diante, política ou economia. E na mesma, tem as perguntas, e o professor pode trabalhar em sala de aula também, porque aí todo mundo tem as mesmas, pode responder as perguntas de Enem, e o professor e os pais, se quiserem, ainda recebem um e-mail semanal, falando o que o seu aluno, o que seu filho, o seu aluno mais leu, quantas perguntas ele acertou, e o que ele mais gosta de ler. Então ele leu 10, essa semana, 10 notícias sobre política, uma coisa assim. Acho que está mais focado mesmo no jornal, né? E a literatura ela entra como esse elemento da própria prática e do estímulo que o jornal faz à leitura das crianças, né? Acho que está nesse... Muito legal do Joca X, quero conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Então, acho que a gente agradece imensamente a Stephanie, não só pelo compartilhar desse trabalho dela, mas pelo trabalho dela em si, da relevância e da importância dele. Acho que é nesse movimento mesmo que a gente consegue retomar e convocar as crianças já para um protagonismo, para um propósito e para nos entendermos enquanto agente de transformação social, né? Então, muito obrigada. Retomamos às 14 horas. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Obrigada.